Olá, meus amigos, estamos iniciando o nosso estudo básico da mediunidade e hoje nós estamos tratando ainda sobre a obsessão. Nós começamos na semana passada sobre esse estudo, mas como era muito extenso, nós dividimos em dois. Então hoje nós vamos falar sobre os graus, nós falamos sobre os tipos de obsessão, que tinha de encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, que é o mais comum, e de desencarnado para desencarnado também, auto-obsessão também, aquela mútua, né? E tem até nesse livro do Bastidores da Obsessão, alguns casos aqui muito interessantes, e que o Manuel Filomena no capítulo 3 fala sobre técnica de obsessão, mas vou ler um trechinho para vocês verem aqui de uma forma mais literal, né? Ele fala aqui, tem nesse textinho aqui: negas-me, então ainda hoje, a gota da misericórdia? E quem és tu, senão o responsável pela maior infelicidade? Como se atreves a ferir-me com teu escárnio e teu ódio? Sim, também te odeio, deixa-me dizê-lo. Como te odiava antes e não sabia, nunca me deste a oportunidade de amar. Negociaste minha vida com os meus pais, considerando a minha juventude, a minha saúde, e ninguém, nem tu, nem eles, jamais procuraram saber se eu possuía um coração ou acalentava um sonho de menino. Quer dizer, é uma obsessão que surgiu quando encarnado, de encarnado para encarnado, e foi até aos mais altos graus. Por isso que a gente vai ver hoje sobre o grau de obsessão. Então, o que seria isso? Segundo a FEB, os graus de obsessão têm a seguinte definição. A obsessão apresenta caracteres diversos, que é preciso distinguir e que resultam do grau de constrangimento. Então, você vê nessa fala aqui do capítulo 3, né, do Bastidores da Obsessão, esse constrangimento, essa natureza dos efeitos que produziu. Iniciando, nós falamos da obsessão simples. Esse na verdade, eles dividiram em 3 graus. O primeiro é a obsessão simples, que ele dá a seguinte explicação. Dá-se a obsessão simples quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, se imiscui a seu malgrado nas comunicações que ele recebe e o impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são evocados. Nós vemos muito disso, às vezes as pessoas falando assim: eu recebi uma psicografia de Dr. Bezerra de Menezes, e você sabe que talvez aquele médium não tenha essa sintonia para receber Dr. Bezerra de Menezes. E se ele já passou muito tempo com Ivone Pereira do Amaral, com o Chico Xavier, com o Divaldo Franco, por que ele precisaria vir agora em algum médium, né, que não tenha tanta elevação assim e dar mensagem? Qual a necessidade? Não é mesmo? Por exemplo, Kardec. Qual a necessidade de Kardec vir e falar com um de nós? Quando nós já temos aí os grandes representantes hoje, o Divaldo Franco, ele tem até alguns programas dele que é falando sobre espiritismo, que você pode participar. Né? Temos muito artigo de Raul Teixeira. Então, às vezes eu fico até assim impressionado, né, que pessoas dão muito valor ao nome, quando o espírito mesmo é superior dentro da nossa doutrina. Ele nos dá um alerta, que nós devemos olhar para a mensagem, se a mensagem do Cristo é essa que é a mais importante. A gente não deve prestar atenção em nomes, porque eles podem nos enganar. Então, nessa obsessão simples, o que ele fala aqui? O melhor médium se age exposto a isso, sobretudo entre nós homens. Os mais honestos podem ser enganados por velhacos. Pode-se, pois, ser enganado sem estar obsidiado. E aí
eu gostaria de lembrar de um caso que aconteceu, né, com o Raul Teixeira. O Divaldo estava num período, né, de palestras, viajando, estava em outra cidade, e Raul Teixeira tinha esse conhecimento. E, no entanto, ele em meditação, estava em meditação, depois em descanso, em repouso, recebeu a visita de um espírito do Divaldo. E ele se desdobrou e foi ter com o Divaldo, com o espírito do Divaldo. Poderia ser algo importante, né? Ele fala assim, afinal Divaldo estava... Isso o Raul Teixeira contando, né? Que afinal de contas Divaldo estava em outra cidade dando uma palestra. O que será que teria acontecido para ele vir se comunicar? Então o Divaldo diante dele falou que já estava cansado, estava precisando se aposentar e realmente tinha notado isso porque já não tinha mais domínio de suas forças físicas, né? Então queria parar de fazer o trabalho dele. Aí o Raul Teixeira, né? Mesmo ali em espírito, prestando atenção, né, em desdobramento, pensou lá, como se diz, pensou lá com seus botões, né? Tem algo de errado. Por que Divaldo está falando em desistir? Aí foi e abraçou, né, esse espírito. Quando ele abraçou, a energia tão positiva do Raul Teixeira fez com que o espírito se revelasse. Era um espírito mais atrasado. Ele foi ali, ele gostava tanto do Divaldo que ele se transformava no Divaldo, na aparência. O perispírito dele tomava a aparência do Divaldo. Então você veja que até um espírito importante, até um espírita importante, né, como Raul Teixeira, pôde ser enganado e não estava obsidiado. Mas a vibração positiva dele, né, fez com que o outro se revelasse. Então você vê a sintonia. Então devemos tomar cuidado. Obsessão simples, conforme diz ali, é um espírito malfazejo que se impõe a um médium. Né? Então ele pode se apresentar em lugar de um daqueles que são evocados. E o melhor médium se acha exposto a isso. Conforme nós vimos Raul Teixeira. Imagine nós que não temos tanta elevação assim. O segundo grau de obsessão é a fascinação. A fascinação já é uma consequência muito mais grave, conforme diz aqui. A federação, eu peguei isso da apostila da federação e está muito bem colocado. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa forma, lhe paralisa o raciocínio. Então veja por que ela é mais grave. Porque ela consegue produzir essa ilusão direta sobre o médium, sobre o pensamento do médium. Então o médium fascinado, ele não acredita que está sendo enganado. Foi ali naquele caso anterior, da simples, conforme o Raul Teixeira percebeu que havia algo de estranho, que poderia estar sendo enganado, e quando abraçou, se revelou. Nesse caso aqui, a imaginação produzida, a ilusão produzida diretamente, ela engana tanto que o médium não acredita que está sendo enganado. Então dela não se acham isentos nem os homens de mais elevado espírito e até mesmo os mais instruídos podem cair numa fascinação. Então que dirá nós? Por isso que é importante estudar e prestar atenção nessas questões de graus de obsessão. Nós estamos trazendo aqui para que todos nós possamos depois formarmos a nossa opinião. Eu não vou passar a minha opinião para vocês. Eu estou passando o estudo retirado da apostila da Federação, que também coletou do Livro dos Médiuns. Então, fascinação tem consequências graves e é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium. A outra, mais grave ainda, a subjugação. Esse seria um novo grau mais
mais elevado, vamos dizer assim, mais forte, né? Essa subjugação seria uma constrição que paralisa a vontade daquele que sofre e o faz agir sob seu mau grado. Então, na subjugação constante, precisa haver um tratamento para que não haja doença, não cause doenças para o corpo. Que, olha, numa palavra, o paciente fica sob verdadeiro julgo. A subjugação pode ser física, psíquica, simultânea, fisiopsíquica, né? A subjugação é também chamada de possessão, né? Você veja bem que possessão, quando a gente vê no livro dos médiuns, ele fala que não existe a possessão. Mas é por que ele falou isso? Porque se entendia, né, que a possessão dava direito de um outro espírito tomar por inteiro o corpo físico da pessoa, retirando o espírito da pessoa, do encarnado, retirando de vez. Ali haveria morte. Se o espírito do encarnado for retirado de vez, haverá morte. Nesse caso, a possessão, mais tarde, Kardec corrigiu os conceitos de possessão no livro da Gênese. Quem quiser pode buscar lá. Ele corrigiu isso. E a Federação aqui ela traz a explicação correta, né? Porque o espírito ele não deixa de ser dono do corpo. Então, se na obsessão o desencarnado age externamente, com auxílio do seu perispírito, de perispírito para perispírito, na possessão, ele se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado, tomando-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono. Então, eu não tenho como trazer agora, mas depois eu vou trazer para vocês, numa psicofonia do Chico Xavier, daqueles Vozes do Grande Além, que mostra muito bem, né, a descrição, né, o irmão do Chico vai falando, né, ali estão presentes Emmanuel e outros espíritos, é claro, dando suporte ao Chico, ao espírito do Chico, que para um determinado espírito fazer o pronunciamento, ele retira, eles adormecem o Chico, o espírito dele sai do corpo, mas não se desliga, porque existe aquele cordão de prata. Isso não se desliga. Então o Chico ainda é dono do corpo. E o outro espírito entra no corpo do Chico para fazer, e ele fala até com sotaque, com as formas dele quando ele era encarnado, daquele espírito. Então é um tipo de possessão, mas não perde, o Chico não perdeu o corpo dele, entendeu? Continuou, quando ele quisesse voltar, ele teria o apoio dos outros espíritos superiores que estavam ali. Quer dizer, não é uma coisa feita de qualquer jeito, que senão pode realmente causar algum dano. Então, agindo assim, o espírito desencarnado constrange o encarnado a ver, a falar e agir ao mesmo tempo, que o sobrecarrega de problemas físicos e morais. Simula uma espécie de posse, daí a expressão possessão. É uma espécie de posse. Mas como diz aqui, toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono. Então não tem essa de perder o corpo totalmente. Não perde. Não tem como. Tá? Então, de certa forma, seria uma possessão parcial, a possessão entre aspas, vamos dizer assim. Que com o nome de possessão mesmo teria que estar tomando posse de tudo, mas não ocorre. Então, esse seria o fenômeno, o grau, né, de obsessão, subjugação. Existe também na Revista Espírita esse estudo, né, que Kardec fez, e ele recebe a explicação de um espírito superior sobre a possessão e tem a demonstração, né, de o espírito com controle deles, é claro, com a ambientação correta, o espírito toma a posse de um corpo e de uma mulher, e o espírito da mulher que empresta o corpo até ri, dizendo que é muito engraçado ver o amigo dela com os vestidos dela, com o corpo dela, andando e gesticulando, né? Então tem na Revista Espírita.
depois eu possa trazer para vocês, né, que faz parte do nosso estudo, para que a gente possa fazer a leitura, né, e tirar nossas próprias conclusões. É claro que é preciso juntar a Revista Espírita e a Gênese. Antes de tudo, ler o que Kardec colocou no Livro dos Médiuns sobre possessão, para a gente ver que houve uma evolução ali do estudo, né, conforme Kardec sempre colocou para nós, que nessa evolução a verdade é que tem que prevalecer. Então ele coloca isso depois na Gênese, né, e na Revista Espírita primeiro, depois na Gênese. Tá? Então nós temos aqui, terminando sobre esses graus, nós temos a parte de prática. Como nós estamos fazendo 3 estudos com teoria e prática, na última nós fizemos uma harmonização psíquica com a meditação, bem profunda. Nessa nós vamos ler um texto que é chamado de Anjo Concertador, tá? Que é uma psicografia do Chico, muito bom, que nos arremete para o nosso lado moral. Então, o objetivo é ver como estamos vivendo, como estamos sujeitos a essas transformações constantes e rápidas do dia a dia. Então, nós temos que ler o texto e preencher uma ficha depois sobre a nossa melhoria moral. E fazemos nossas próprias análises, né? Podemos comentar, tirar dúvidas depois. O texto é esse aqui, tá? Harmonização psíquica, né? E o Anjo Concertador do Irmão X, ou melhor, Humberto de Campos. E ele diz o seguinte: quando o crente enfermo conseguiu encontrar, após longas súplicas, o anjo concertador, posternou-se, reverente, e falou banhado em lágrimas. Então ele viu o anjo e resolveu fazer sua súplica ao anjo: benfeitor celeste, socorre-me por piedade. Trago o estigma do fracasso, sou profundamente infeliz. Contra mim permanecem associadas todas as forças do mal. Meus negócios falham, meus interesses sofrem prejuízos infindáveis, minha saúde perece. Vivo coberto de preocupações e sofrimentos. Embalde busco o auxílio da prece. E aí, nesse momento, né, escutando, né, a súplica, o anjo concertador deteve-se, né, ali, e auscultou delicadamente o desventurado. Mirou compadecido e considerou. Falou com ele: meu amigo, você tem fé? E o senhor respondeu: sim. Respondeu o sofredor: minha confiança em Jesus é ilimitada. Maravilha. Foi o que ele disse para o anjo concertador. Aí o anjo falou com ele: e deseja restabelecer sua paz, aplainar seu caminho? E ele respondeu: suspiro por semelhante realizações. Nesse instante, o instrutor fez pequena pausa e acrescentou: você sabe que o homem é peça viva, dono de uma consciência própria, senhor de uma razão pessoal e herdeiro de Deus. Então isso veio como uma instrução para que ele pudesse, uma pequena instrução para que ele pudesse refletir e pensar no que ele estava solicitando. Quantos de nós não tem sofrimentos, não tem problemas no dia a dia? E, na verdade, são os desafios das nossas provas e expiações que nós devemos passar, segundo o nosso planejamento reencarnatório, para que possamos crescer. E com isso, analisando esse texto, eu peço a vocês que preencham esse plano de melhoria moral da seguinte forma: você tem os quadrinhos e você vai colocar no primeiro quais são seus vícios e imperfeições ainda a vencer. Seja sincero consigo mesmo, porque esse trabalho é para você mesmo. No segundo, quais são as virtudes e qualidades que ainda você tem
a conquistar? Quais são essas qualidades? Quais são essas virtudes? Você já pensou nisso? Depois, no plano diário, é aquilo que ocorre no dia a dia. Como você combate esses vícios, né? E como você tenta conquistar essas qualidades que lhe faltam? Entendeu? O que você faz? O que você pode fazer no dia a dia para isso acontecer, né? E como você vai executar esse plano, né? Você vai ter ajuda, vai fazer sozinho, vai fazer alguma leitura? O que você está fazendo para conseguir esse aperfeiçoamento, né? Como que vai ser a superação desses obstáculos? Será que vai ser fácil? Vai ser difícil? Você vai precisar de ajuda? Né? Tem alguma coisa a fazer para poder superar? E depois que você preencher tudo, você faz uma leitura, avalia você mesmo, avaliação dos resultados. Você vai avaliar a si mesmo. É o conhecimento de si mesmo. Lembra que nós fizemos a meditação? E eu disse que nós temos que tentar olhar para nós mesmos, como as pessoas nos veem, né? E o objetivo maior é como os espíritos que estão ao nosso redor nos veem, nos observam. Porque não adianta, para eles não tem porta fechada, não tem esconderijo, não tem mentiras. Então, como que eles nos veem? E é aí que nós vamos conseguir nos transformar. Esse é o objetivo da nossa prática de hoje. Tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui. Aqueles que quiserem, a referência, como sempre, dessas aulas agora é Mediunidade, Estudo e Prática, programa 1 da FEB, eu tirei da edição de 2010. O Livro dos Espíritos, como sempre, e o Livro dos Médiuns, que é a fundamentação nossa, do nosso estudo. Então, eu espero que todos possam ter um bom motivo para fazerem com esse conhecimento, né, essa interiorização, né? Façam a meditação sempre que for necessário, né? Preencha essa ficha mais vezes se for necessário. De repente você não conseguiu obter assim todo tipo de ideia e ajuda intuitiva, né, para poder preencher ela, que eu tenho certeza que você vai precisar, tá ok? E depois converse com um amigo, com alguém de casa. Eu me lembro num centro espírita que eu pertenci, que nós colocávamos na geladeira essa lista, né? Eu e minha esposa colocamos cada um e a gente ficava conversando sobre as nossas conquistas. E é muito bom, né? Hoje nós estamos estudando bastante juntos, nos afinamos bastante com essas atividades. Tá ok? Que Jesus possa estar presente em seus corações, iluminando com muita paz e muito amor. Até a próxima.